Papias de Hierápolis, santo ou herege. Papias de Hierápolis foi um bispo cristão que viveu entre os séculos I e II depois de Cristo. Ele escreveu uma obra, em grego koiné, intitulada Exposição dos Ditos do Senhor. Esta obra foi perdida, mas sabemos seu conteúdo pelas citações de autores posteriores, principalmente Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia. É interessante notar que as duas principais fontes sobre Papias são um admirador, que é Irineu de Lyon, e um crítico, que é Eusébio de Cesareia. Irineu diz que Papias foi um seguidor do apóstolo João e o apresenta como alguém de credibilidade, enquanto Eusébio de Cesareia diz que Papias parece ter sido um homem de baixa inteligência e que, ao chegar para ele tradições falando de um milênio na Terra, ele interpretou como literal o que Eusébio supõe que tenha sido transmitido de forma figurada, levando diversas pessoas, entre elas o próprio Irineu, ao erro, por confiarem em sua antiguidade. Além disso, Eusébio chama atenção para o fato de que Papias faz menção a duas pessoas de nome João em sua obra. Uma ele coloca junto com os apóstolos, e outra ele coloca separado deles. A este segundo ele chama de presbítero, palavra grega que quer dizer ancião, e segundo Eusébio, teria sido esse o mestre de Papias. Além disso, Papias também foi discípulo de outro homem, chamado Aristion ou Aristão. Apesar das polêmicas, a obra de Papias é sem dúvida muito importante para entender os primórdios do cristianismo, pois ele viveu entre a segunda metade do século I e morreu na primeira ou segunda metade do século II, um período crucial para o desenvolvimento dessa religião. Além disso, Papias também afirmou ter se encontrado com as filhas do apóstolo Filipe e que elas lhe relataram a ressurreição de um morto ocorrida em seu tempo, em que Justo, apelidado Barsabás, o homem que substituiu Judas, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, teria bebido uma poção mortal sem sofrer qualquer dano. Papias era um homem que valorizava muito a tradição oral, chegando a preferi-la aos livros escritos. Ele dá informações em seu livro sobre os evangelhos de Marcos e Mateus, que ele recebeu de Aristion e de João, e alegava ter memorizado. Ele diz que o evangelho de Marcos não foi escrito em ordem cronológica, mas que Marcos escreveu seu evangelho de acordo com o que recordava das pregações do apóstolo Pedro, e que sua única preocupação era não adicionar nada ao que foi ouvido e não omitir nada do que ouviu. Essa informação parece ser estranha, pois o evangelho de Marcos que temos hoje aparenta possuir uma ordem cronológica, o que parece contradizer a informação que teria sido repassada a Papias. Já a passagem que Papias fala sobre o evangelho de Mateus é ainda mais polêmica. Algumas traduções dizem: Mateus ordenou as sentenças em língua hebraica, mas cada um as traduzia como melhor podia, enquanto outras dizem que Mateus teria escrito na língua dos hebreus e cada um teria interpretado como podia. Dependendo da tradução, o sentido será diferente, pois acredito que temos que concordar que traduzir não é o mesmo que interpretar, e a expressão língua dos hebreus pode ser ambígua, pois apesar de a Bíblia hebraica ter sido escrita majoritariamente em hebraico, algumas partes estão em aramaico, e essa provavelmente era a principal língua utilizada pelos judeus na época de Papias. Independente da tradução, Papias dá a entender que o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, enquanto os manuscritos sobreviventes desse evangelho estão todos nessa língua. Apolinário de Laodiceia diz que Papias também menciona uma versão da morte de Judas Iscariotes que não se encontra nos evangelhos canônicos, dizendo: ficou tão inchado na carne que nem sequer cabia onde uma carroça facilmente passava. Nem sequer a sua cabeça passava sozinha. As suas pálpebras eram tão inchadas que ele não conseguia ver a luz, e os seus olhos não podiam ser vistos nem sequer por um médico com instrumentos. Tal era a profundidade em que estavam. E os seus genitais
pareciam desfigurados e nauseantes. Quando defecava, vermes saíam do seu corpo através das suas partes privadas, devido aos seus pecados. Depois de muitas agonias e punições, ele morreu no seu próprio lugar. Esse lugar está desabitado e desolado, e até hoje ninguém o pode visitar sem tapar as narinas. Tal foi a quantidade de imundície libertada pelo seu corpo que ficou espalhada no solo. Tendo sido esmagado por uma carroça, as suas entranhas derramaram-se. Mesmo com todas as polêmicas em torno de sua figura, Papias é considerado um santo pela Igreja Católica, e sua festa é celebrada em 22 de fevereiro. Acredita-se que ele tenha sido martirizado juntamente com Policarpo de Esmina, outro bispo cristão do segundo século, associado frequentemente ao apóstolo João. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigado pela atenção.